Olá, pessoal. Sou o professor Vitor, professor de matemática da Escola Municipal Miguel Ramalho Novo. E bem-vindos a mais uma semana aí com as dicas de resolução do material de complementação escolar dessa semana. Aqui nesse material, na número 1, a primeira questão fala assim: calcule os juros simples produzidos por um capital de R$ 3.600, que deverá ser pago daqui a 1 ano e 6 meses, com taxa de juros simples de 2% ao mês. Então, ó, primeiro, na letra A, vamos completar a tabelinha. Para o cálculo do juro, primeiro, quem é o capital? Ele já disse aqui, R$ 3.600. Você vai escrever na primeira linha. Quem é a taxa? A taxa é de 2% ao mês. Lembrando que 2% é a fração 2 sobre 100. Ou ainda, 2 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,02. Depois, o tempo. Preste atenção, a taxa está ao mês. Então, o tempo que eu tenho que colocar aqui na tabelinha é em meses. 1 ano e 6 meses, você vai lembrar que 1 ano são 12 meses, com mais 6, totalizando 18 meses. Depois, vamos calcular o juro. Para o cálculo do juro, nós vamos substituir nessa formulazinha, ou seja, capital vezes a taxa, 0,02, vezes o tempo, você já escreveu na linha anterior, de 18 meses. O resultado é o juro produzido naquele tempo. Depois, qual é o montante ao fim do período? Então, novamente, você vai colocar aqui na primeira linha o capital, já sabe, de 3.600, o juro que você calculou aqui nessa última linha da primeira tabela, e o montante. Aí, ó, nós vamos lembrar que o montante, o total a ser pago ao final de uma operação é o montante, e corresponde ao capital mais o total de juros. Então, você vai somar o capital, você escreveu na primeira linha da segunda tabela, com mais o juro. Esse é o resultado aqui a ser escrito na terceira linha. Número 2. Calcule os juros e o montante de uma aplicação de R$ 15.000 durante 2 anos, a taxa de juros simples de 6,4% ao ano. Então, a primeira coisa a se perceber, bem, o tempo está em anos e a taxa é de 6,4% ao ano. Então, elas se correspondem. Então, vamos completar a tabelinha. O capital, você já tem aqui. A taxa, 6,4%, lembrando, é 6,4 dividido por 100. O tempo, bem, se a taxa está ao ano, o tempo tem que ser em anos. Beleza, já está em anos, 2 anos. E os juros, você vai calcular fazendo o capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Depois, de maneira muito parecida na número 1, letra B, cálculo do montante, o capital que você já tem, já deu no enunciado, os juros que você calculou, e o montante é o resultado da soma do capital com o próprio juros. 3. Fernanda aplicou um capital de R$ 1.000 a juros simples, mais taxa de 2% ao mês, durante um certo período de tempo. O montante foi de R$ 1.300. Qual o tempo em dias da aplicação? Então, primeiro, a gente sabe que os juros, ele é o montante menos o capital. Ou ainda, a gente sabe que o montante é o capital mais juros. Então, quer dizer, os juros é o montante menos o capital. Então, você vai calcular primeiro quanto de juros, o valor produzido de juros nesse determinado período, que a gente vai descobrir. Então, os juros é o montante que ele deu, menos o capital, que também está no enunciado. Depois, você vai aplicar a fórmula dos juros. O valor que você encontrou aqui em cima é igual ao capital que você tem, vezes a taxa, 2% ao mês. Lembrando que 2%, olha, é aquele númerozinho decimal que nós vimos lá em cima. E o tempo é o que você vai descobrir nessa formulazinha, tá bom? Agora, uma observação, lembrando, o tempo que você vai calcular aqui, usando essa fórmula, será em meses. Lembra que ele quer o tempo em dias, então nós devemos fazer essa transformaçãozinha aí ao final, não se esqueça, para que você possa marcar corretamente qual a opção que responde. Então vamos lá. Agora, na próxima página, página 11, fala dos juros compostos. Os juros compostos são aplicados na maior parte das operações que realizamos. Eles fazem com que o valor acumulado aumente rapidamente.
Isso é lucrativo para quem empresta o dinheiro, porém, pode gerar uma dívida alta em pouco tempo para quem toma o dinheiro emprestado. O valor dos juros compostos em um determinado período é calculado com base no valor acumulado do período anterior. Assim, o montante de um período torna-se o capital no cálculo do período seguinte. Exemplo, juros cobrados pelos cartões de crédito. Então, vamos lá. Número 4. Ana Maria fez uma compra a prazo de R$ 100 com uma taxa de juros compostos mensal de 20% em 3 meses. Agora, a gente vai completar a tabelinha que está aqui de maneira com bastante atenção, bem devagar, com bastante calma. Então, primeiro, o valor da compra em reais foi de R$ 100. Está aqui já preenchido. O montante anterior, perceba que tem um X, porque nós não temos ainda o anterior, estamos no primeiro mês. Cálculo dos juros, 100, que é o capital, vezes a taxa. Então, vamos calcular os juros nesse primeiro mês, né, que foi 100, capital, vezes a taxa, e o tempo é um mês, então, multiplicar por 1 não influencia nada. Então, isso aqui é os juros produzidos nesse tempo. E o montante? Você vai lembrar que é o capital mais os juros. Agora vamos para o segundo mês. No segundo mês, o valor da compra ele continua sendo aquele valor inicial, assim como para o terceiro mês. Portanto, nessas duas linhas aqui embaixo, nós não preenchemos nada. Depois, o montante anterior. Opa, é o que nós calculamos aqui, ó, 120. Você vai preencher aqui. Agora, a próxima fica mais fácil. Você vai calcular os juros. Então, você vai fazer o montante, 120, vezes 0,2. O resultado, nesse espacinho. Depois, o montante em reais. Ou seja, o capital mais os juros produzidos. Bom? Terceiro mês, montante anterior. Então, resultado que você encontrou aqui, repete nessa linha. Depois, os juros a 20% ao mês. Vamos calcular os juros, que é o capital, que é o que você escreveu aqui no início, vezes os juros. Os juros ao mês não muda, é 20%, é 0,2. O resultado vai estar aqui. Bem, e o montante em reais é o capital, que é o valor que você encontrou ali, mais os juros. Você acabou de calcular e já está aqui, ó. Você deve achar esse valor. Aqui vai ser a resposta final. Tá bom? Então, no final ele pergunta, qual foi o valor final da compra feita por Ana Maria? Bem, esse montante aí é o final do terceiro mês, né? É o que, na verdade, ela pagou ao final desse tempo. Número 5. Marcos Antônio investiu R$ 20.000 em um banco. A pergunta é, qual será o montante que ele vai receber após 4 meses, sabendo que a taxa de juros compostos é de 2% ao mês? Então, perceba, essa tabela é muito parecida com a de cima, tá? Você preencheu a de cima, agora tem condições de preencher a de baixo. Perceba que aqui já quase não tem muitas dicas. E aí, ó o símbolozinho da calculadora. Você pode, e até aconselho que use também, porque tem muitas continhas, e é importante para que você, se você souber fazer também sem a calculadora e quiser fazer, ótimo. Mas se puder e tiver a calculadora aí em mãos, pode usar também, porque o interessante é você saber como é que calcula, agora aprender isso de fato. Bom? E, claro, podendo treinar as continhas é muito bom. Tá? Depois, número 6. Rosângela colocou a sua casa à venda pelo valor de R$ 200.000. Sabendo que a casa valoriza 5% ao ano, a taxa, calcule o valor dessa casa, letra A, após um ano. Então, vamos lá. Bem, 200 mil é o capital, vezes a taxa, 5% ao ano. Então, a taxa está ao ano e o tempo está em anos. Ok, estão compatíveis. Então, 5% é 0,05. Perceba que isso aqui que nós calculamos é o quê? É os juros produzidos, né? Então, quer dizer que o valor dessa casa após um ano era o valor inicial mais os juros. Não se esqueça desse detalhe para completar aqui embaixo. De maneira muito parecida, agora ao final de 2 anos, né? Calcule o valor dessa casa após 2 anos. Bem, então após 2 anos já se passaram o primeiro ano. Então quer dizer que o valor do primeiro ano vai ser acrescido de uma taxa de 0,05%, perdão, de 5%, que é 0,05%, e aqui novamente calculamos os juros produzidos,
naquele período, no próximo ano, que agora é de 10.500, não se esqueça de somar com o capital. Bom, então espero ter ajudado, espero que você esteja conseguindo estudar e até breve. Fique com Deus.